寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, senhoras e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem, ou eu aviso qual é o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né? A teoria de hoje é: e se o Enéas tivesse sido presidente do Brasil? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada assim aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões. Beleza? E bem, né? Sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E eu acredito que dispensa contexto sobre o Enéas, sobre o fim do período militar e sobre o como que ele nunca foi eleito e as pessoas ainda depois de anos ainda gostam dele e admiram Enéas e falam que ele poderia ter sido um bom presidente. Mas será que ele teria sido um bom presidente mesmo? Então, né, levando em conta que, antes de você me dar um hate no comentário, seja por você entender que eu estou defendendo ou que eu estou atacando, saiba que isso aqui é apenas uma teoria, nada disso é uma realidade, tá? É apenas ficção. Então, sem enrolação de novo, que eu já enrolei demais de novo, vamos direto ao vídeo. Bem, né? Vamos supor que o Enéas ali no final do período militar, né, ele já estava se candidatando, né? Afinal, ele se candidatou, na verdade, né? Mas eu digo ali durante a campanha. Então, muitas pessoas, né, vendo o fim do período militar, poderiam pensar: pô, se os militares sair, vai entrar algum político de esquerda, vai entrar algum político comunista, vai entrar alguém que vai ferrar o Brasil. Então vamos eleger um nacionalista que meio dodói das ideias, mas vamos eleger ele. Então, né, vamos supor que muitos, até mesmo talvez militares ou ex-militares, né, achando que, pô, né, o cara vai dar uma graninha pra gente, vai fortalecer, né? Vamos supor, né, que ele tenha feito isso, né? Tipo, os militares, tal, a ala corrupta ali dos militares tenha pensado isso e muitas pessoas que amam o Brasil, achando que o Brasil ia sair de um governo militar para entrar em um governo de esquerda, ou em um governo comunista ou socialista, né? Uma vez que a América Latina já estava começando a pipocar ali, né? Então muitas dessas pessoas podem estar pensando: pô, o cara é lunático, mas pelo menos é nacionalista, patriota. Não estou falando do Bolsonaro. vamos votar nele. Então vamos supor aí que por algum milagre, né, o Enéas aí tenha conseguido se eleger presidente aí nas primeiras eleições de 1989. Bem, isso não iria agradar muita gente, também porque muitas dessas pessoas iam pensar: pô, tiraram os militares, agora vai colocar um outro ditador, mas dessa vez vai ter uma figura central, não vai ser um monte de militar, vai ser um lunático que pensa em ter uma bomba nuclear. Mas ao mesmo tempo algumas pessoas iriam ver e pensar: pô, o cara pensa no Brasil, o cara não pende nem para os Estados Unidos, também não pende para Cuba, não pende para a Rússia. Pô, o cara quer nacionalizar o país. Então, lógico que isso iria acabar polarizando, né, o Brasil já naquele tempo, entre pessoas que iriam amar o Enéas e pessoas que iriam odiar o Enéas. Provavelmente os meio termo ali que não iriam ser tão radicais ali, mas provavelmente sim, eles acabariam indo pro lado ali das pessoas que amam o Enéas mesmo, né, eles não sendo tão cegamente obedientes ao político de estimação deles, né? Então, ok.
Bem, quais seriam, né, as prioridades que o Enéas iria investir? Muito bem, talvez ele iria começar falando da segurança, né, uma vez que muitas pessoas iam poder se questionar, pô, quando os militares estavam na rua, eu andava tranquilo, e aí, se os militares saírem? Então ele ia vir com esse discurso de segurança, provavelmente sim, ele iria investir na polícia, iria investir um tanto quanto no exército, não tanto, né, por causa de traumas aí de poucos tempos atrás, mas eu não acredito que ele iria deixar o exército brasileiro sucateado. Depois, ele, lógico que iria investir em saúde e em políticas regionais, ou seja, eu acredito que, não acredito que ele iria tipo dar autonomia para os estados, mas eu acredito que ele iria investir no que cada estado precisa e não de um modo geral. Tipo, investiu o que deu certo em São Paulo, então vamos investir o que deu certo, então vamos investir a mesma coisa em todos os estados. Não, acredito que ele poderia sim acabar investindo em diferentes áreas, em diferentes estados, né? Cada um com suas prioridades, mas ao mesmo tempo eu não acho que ele iria dar uma autonomia ali para os estados não, tá? Depois ele iria buscar nacionalizar as empresas, né, as empresas estratégicas e estatizar talvez, né? Nacionalizar talvez seja estatizar, me perdoem se eu estiverem falando besteira. Então, com isso, né, ele iria evitar que essas empresas fossem privatizadas, ou se essas empresas privatizadas acabassem se vendendo ali para o exterior e, né, acabassem ali de certa forma explorando o Brasil, talvez o Amazonas, né, a floresta aí e tal. E bem, uma outra coisa também, ele iria investir em ciências, investir em tecnologia. Ele iria fazer diversas pesquisas, principalmente com questão de energia nuclear, iria tentar fazer um plano cruzado, né, para tentar frear a inflação, tentar dar um jeito na corrupção, e com isso a popularidade dele poderia ir aumentando, e conforme ele fosse fazendo esse plano, vamos supor que ele fizesse pelo menos sendo real aqui, uns 65% do que ele prometeu, né? Lógico que eu não estou falando que ele não seria corrupto, que o partido dele não seria corrupto, não estou falando isso, tá? Segue o jogo da política normal, corrupção, só que talvez ele iria tentar dar uma reduzida, ou então talvez as coisas não seriam tão na cara dura como é hoje, né? Em alguns partidos aí, né? Literalmente quase todos. Então, eu acredito que também, a partir desse momento, né, ele iria também acabar investindo na saúde. E lógico, né, que algumas coisas também não iriam dar certo, né, pois iria demandar muita burocracia, coisas do gênero, então lógico que nem tudo ele ia conseguir fazer, nem tudo ele ia conseguir prometer. Porém, muitos políticos iriam ver, né, que e na ideia do Enéas iria dar certo, iria ter popularidade e tal, e eles também iriam poder ser eleitos, né. Então o Enéas poderia acabar desencadeando muito mais políticos com propagandas mais nacionalistas, mais patrióticas do que políticos aí com um viés de esquerda. Sim, o Enéas também tinha projetos sociais, o Enéas também tinha políticas para cuidar de pessoas necessitadas e coisas do tipo, né? Ele também não era um carrasco que só pensava na burguesia, acho eu. Posso estar errado, né? Afinal, ninguém sabe, afinal ele também não subiu no poder. Antes de subir no poder, todo mundo é bonzinho. E depois que ele sobe no poder, será que ele ia se corromper? Também tem isso, né? Então, tem essa possibilidade. Mas uma outra coisa também que iria ser forte nele seria, né, a nacionalização. Então, eu acho que ele iria evitar exportar, exportar não. Ele iria evitar importar e iria ter políticas talvez anti-importação, fazendo com que o brasileiro crie as coisas, o brasileiro crie mais fábricas, crie mais indústrias, crie muito mais para o Brasil exportar do que para o Brasil importar. Lógico que os Estados Unidos não iria ver isso com bons olhos, né? Ainda mais ele falando abertamente sobre ter uma bomba nuclear, né? Quando o Brasil fazia parte de um tratado de não proliferação das armas nucleares, né? Então, né, seria meio tenso.
os Estados Unidos iria ficar de olho na gente, não só os Estados Unidos, mas como potências da Europa, talvez a China e por que não a União Soviética também, né, de olho nessa questão nuclear do Brasil. Não acho que os outros países nos apoiariam a ter uma bomba nuclear, com toda certeza não, mas lógico que eles ficariam de olho nisso. Não acho que o Enéas iria descartar fazer negociações com os Estados Unidos, mas eu acho que ele iria evitar ao máximo ser dependente dos Estados Unidos, ser dependente de Cuba, da Rússia ou até mesmo da China. E talvez ele faria mais acordos aí com países aqui da América do Sul mesmo, América Central, alguns países africanos, alguns países da Ásia. Não acho que ele iria negociar com a União Soviética no início, afinal, né, iria pegar muito mal para ele fazer uma propaganda toda nacionalista e negociar com um país comunista. Ao mesmo tempo que ele não iria negociar com os Estados Unidos, não iria negociar muito com os Estados Unidos. Então isso iria tipo meio que e as pessoas iriam achar que ele era um comunista infiltrado, né? Então, não duvide dos chapéus de palha, não duvidem deles. Então, lógico, né, que ele iria acabar se mantendo mais numa política nacional, talvez poderia acabar isolando o Brasil, né, mesmo que não fosse tanto a intenção, mas poderia acabar isolando um pouco o Brasil no cenário, na geopolítica externa. Então, muitos outros países, né, que também acabavam sendo meio isolados, meio subdesenvolvidos, subdesenvolvidos, meio esquecidos. Provavelmente esses países aí também buscariam fazer comércio com a gente e a gente provavelmente faria comércio com eles. Aí tem, né, vamos supor que os anos foi passando e beleza, vamos supor aí que o Brasil melhorou um pouco, conseguiu melhorar e as pessoas tiveram outros ideais, tiveram um outro rumo, né? Vamos supor que ele acabe sendo reeleito. Não, aqui, aliás, minto. Aqui nós temos dois finais. O primeiro final, ele acaba sendo reeleito, né? E vida que segue. E o outro final, ele, beleza, fez o que fez, mas as pessoas pensaram, pô, beleza, né? Acho que já deu desse cara, esse cara já está começando a se empolgar demais no governo, o que eu acredito que seria o caso dele, tá? Eu acredito que ele poderia acabar se empolgando demais, poderia acabar falando um pouco mais de baboseira, né? Não talvez baboseira, mas talvez algo que fosse muito mal interpretado. Então eu acredito que talvez ele possivelmente não seria reeleito, mas eu acho que o Brasil acabaria tomando outro rumo com políticos mais nacionalistas e menos de esquerda, ou então menos favoráveis às políticas de dependência da Europa, ou então dos Estados Unidos, e talvez, né, muito talvez, o Brasil seguiria um caminho diferente, né? Não estou falando que políticos de esquerda não poderiam ser eleitos, não estou falando que políticos de direita não poderiam ser corruptos, afinal, né, a corrupção é um mal, e esse mal está em todo canto e não tem como ser tão combatido assim, afinal é um negócio que não dá para frear, Se alguém falar que não existe corrupção, é mentira, porque em todo o país existe. Então, eu acredito que o Brasil poderia sim estar em um outro rumo, tá? Não acho que as pessoas iriam votar em Lula, talvez numa esquerda um pouco menos radical, talvez, não sei, né? O PT não é uma esquerda radical, eu acho, né? Mas talvez um centro-esquerda, um centro-direita. Eu acredito que talvez, né, os partidos aqui do Brasil que mais dariam certo seriam talvez centro e centro-direita. Eu acho que a esquerda, principalmente, acho que o centro-esquerda talvez até às vezes seria elegível, às vezes poderia sim ter presidentes aí de centro-esquerda, mas eu acho que presidentes de esquerda para extrema esquerda eu já duvido um pouco, tá? E não estou falando que o Enéas seria um santo, tá? Eu teria um problema sim no governo dele, pessoas aí muito possivelmente, né, protestariam, chamariam ele de facho, teria briga sim, acusariam ele de fazer alguma coisa, então por que não ele não poderia fazer alguma coisa?
Então seria um cenário meio complexo aí de eu decidir um final se o Brasil seria bom ou se o Brasil seria ruim, né? Até porque o tempo que estamos é um tempo polarizado. E se eu falar que o Brasil seria bom, eu vou tomar pedrada. Se eu falar que o Brasil seria ruim, eu ia continuar tomando pedrada. Então, né? Tirem as conclusões vocês aí nos comentários, beleza? Mas enfim, comentem aí o que vocês acharam, né? O que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Qual é a opinião de vocês? O Enéas teria sido um bom presidente? O Enéas teria sido um mau presidente? Eu estou aqui em cima do muro porque eu só estou fazendo uma teoria, como eu disse. Então é meio complexo eu dar um veredito para ele, sendo que ele nunca sequer nem fez um mandato, né? Então um mandado, assim, enfim. Então seria meio difícil aqui eu tirar uma conclusão, ainda mais nesses tempos polarizados, beleza? Eu também estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas por favor só dê aquele crédito. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam de ver os vídeos do card e do card da descrição. Me sigam nas minhas redes sociais, vou deixar todas elas aqui na descrição também. Tem a página do Face, tem o Discord, tem o Insta. Segue lá pra gente interagir bastante também em ambos os lugares, beleza? Quem puder dar aquele apoio eu agradeço. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, ou com uma pessoa que se identifica, tranquilo? Enfim, falou e fui!